professor Maxwell de História e hoje eu vou corrigir o livro do nono ano. Então pegue o livro de vocês aí e abram na página 234, a Primeira República. Vamos aí à primeira questão. Uma vez, uma escolta atirou em mim. Eu estendi 2. Eu rara cabo eleitoral do Partido Republicano Paulista. Nós não deixava as pessoas do outro lado entrar na cidade para votar. Se ele entrava, nós escondia as atas. As atas aí são onde a pessoa comprova, né, que votou. Vamos lá. O texto refere-se aos costumes políticas que caracterizaram o período de nossa história denominado República Velha. A República Velha está ligada aí, tá, às fraudes eleitorais que vai existir aí a partir mais ou menos de 1894 até 1830. Então tem aquela política dos coronéis, política do café com leite, a política dos governadores, tudo isso a gente já viu aí. Vamos lá agora. Questão número 2. Durante o governo de Campos Salles, criou-se uma política que se pautava na aliança entre oligarquias regionais e o poder central. Esta política, além de fortalecer o poder dos oligarcas no interior, facilitava a administração central na medida em que dificultava a eleição de membros da oposição. Como ficou conhecido esta política? É a letra C, política dos governadores. Quer dizer, os coronéis já faziam lá as fraudes eleitorais para eleger aquele candidato que era interesse dele próprio. Quando esses conseguiam assumir a presidência tanto do Estado como a presidência da República, esses liberavam verbo para estes municípios que ajudaram a eleger os candidatos que tinham interesse que subisse ao poder. Questão número 3. A representatividade das unidades federadas na Constituição de 1891 estava regida pelo critério populacional, favorecendo politicamente os estados de Minas Gerais, letra E, Minas Gerais e São Paulo, né, que vai ser a política do café com leite, só que é o contrário, né? São Paulo é o café e Minas Gerais é o leite. Questão número 4. O final dos anos de 1920 e no início dos anos de 1930 foram marcados por uma crise financeira generalizada, agravada pela queda da Bolsa de Nova York, que no Brasil afetou mais fortemente, letra A, a economia cafeeira, que na realidade a nossa economia era baseada aí no café, desde a época do Império, tá? Então os cafeicultores eram muito fortes ainda, e com a quebra da Bolsa de Nova York vai fazer com que, né, a gente depende, a nossa economia depende totalmente do café, vai ser prejudicada, principalmente porque a Bolsa de Nova York, né, Nova York fica nos Estados Unidos, vocês sabem, tá? E os Estados Unidos eram um dos principais compradores de café do Brasil, comprava mais ou menos de 60% a 70% de toda a produção. Então, quer dizer, com a quebra da Bolsa de Nova York, os Estados Unidos vão suspender as compras de café aqui do Brasil e assim vai piorar mais ainda a crise no país, que assim já estava se encaminhando. Questão número 5. O regime instaurado era profundamente restritivo. A inexistência de uma justiça eleitoral, o voto aberto e a descentralização eram as portas abertas para a fraude e para o controle da oligarquia. O pequeno texto acima descreve algumas características de que período da história do Brasil. Qual o período da história? Isso aí, a Primeira República, a letra A, que vai de 1889 a 1930. Vamos lá, questão número 6. Com as medidas que compuseram o chamado encilhamento, Rui Barbosa pretendia, como ministro da Fazenda, letra D,
estimular a industrialização e fortalecer a classe média urbana do Brasil, tá? Mas claro que a gente sabe que não deu certo. Que o pessoal lá do café principalmente vai fraudar, tá? Essa tentativa de industrialização do Brasil. Vamos lá, questão número 7. O poder exercido pelos coronéis durante a República Velha, principalmente do meio rural, qual é a questão aí? A letra A. Expressava-se no chamado voto de cabresto, favorecido pela inexistência do voto secreto e de uma justiça eleitoral, o que facilitava, inclusive, fraudes recorrentes. Então é a letra A. Número 8. Acerca da postura política mineira ao longo da República Velha, pode-se afirmar, a questão correta é a letra A. Os mineiros exerceram forte influência na Câmara dos Deputados, pois contavam com a maior banca federal. Questão número 9. No Brasil, o coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma das suas principais prerrogativas a questão correta é a letra A. Limitação do exercício da cidadania com o voto de cabresto que assegurava o controle do voto. E outras coisas, né? Nas eleições de na Constituição de 1891, por exemplo, só podia votar acima de 21 anos, analfabeto, mulher não tinha direito a voto. E como a maioria da população brasileira era analfabeta, então era fácil aí essa manipulação e também as fraudes eleitorais. Questão número 10. O Convênio Taubaté de 1906 consolidou, com a garantia do governo, a política econômica agrícola da Primeira República. O governo deveria comprar a safra agrícola não exportada e estocar. Tal acordo firmou a política de valorização do seguinte produto. Questão letra E, tá? Nós sabemos aí que o Tratado de Taubaté, né, fazia com que o governo comprava aquilo que sobrava dos cafeicultores, mas dentro lá do tratado lá tinha que falar, ó, não pode mais plantar pé de café, mas mesmo assim o pessoal teimava em continuar plantando pé de café, tá? Para saber que seu lucro já era certo. E o governo fez isso na intenção de, caso o preço do café estivesse em baixa no mercado internacional, ele segurava o café, certo, até o preço subir e assim liberar o café que estavam estocados dentro dos armazéns do governo. Mas nós sabemos que isso não deu certo, né? Vamos lá, questão número 11. O Marechal Floriano Peixoto, em sua política econômica financeira, questão letra A, orientou-se no sentido de apoiar a lavoura, principalmente a cafeeira, cuja situação era precária devido à diminuição da demanda aos mercados internacionais. Questão 12. A bandeira do Brasil foi pensada no contexto da construção do Estado republicano nos anos iniciados na República Velha. Seu lema, ordem e progresso, expressava, qual é a questão correta aí? É a letra C, tá? É a letra C. O ideário positivista, conservador, progresso, economia com ordem social. Vamos lá, questão número 13. Para os oligarquias estaduais, a Constituição de 1891 representa uma vitória, pois, letra D, instituiu o federalismo. Quer dizer, o Brasil era império e assim a Constituição de 1891 vai, né, colocar aí o Brasil agora como um governo federalista, né, e não mais império.
Questão 14. A proclamação da República dos Estados Unidos do Brasil, em 15 de novembro de 1889, foi um movimento militar que contou com o apoio das classes dominantes agrárias, particularmente os produtores de café. A partir desse movimento, construiu-se que, conhecido como a Velha República, que vai de 1889 a 1930. Não faz parte das características do período. Letra D. Crescimento industrial induzido pelo crescimento do setor exportador. Na realidade, a industrialização do Brasil vai começar a ser incentivada a partir de 1830. Mas, na realidade, a indústria de base no Brasil só vai começar a chegar aqui no Brasil a partir da década de 1950. Tá? Vamos lá, questão número 15. Foi o presidente Campos Salles que se consolidou o arranjo oligárquico que viabilizou o chamado política do café com leite. Essa política significou que, questão D, os estados de São Paulo e Minas Gerais passaram a ter o predomínio político na República. Então, ou São Paulo, quando era eleito presidente, né, apoiado por São Paulo, e Minas Gerais, vamos dizer, aquela vez ali agora era de São Paulo. Chegava na próxima eleição, aí tinha que apoiar o candidato mineiro. E assim, por isso foi conhecido como a política do café com leite. Vamos lá, questão 16. Durante o governo provisório de Deodoro da Fonseca, o então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, colocou em prática uma reforma financeira. Esta reforma, questão D, tinha por finalidade favorecer a expansão industrial por meio de ampliação do crescimento ao setor, né, que era o encilhamento. Infelizmente não deu certo. Uma, porque liberou que alguns estados poderiam produzir o dinheiro, né, o papel moeda. E outra coisa também que vai acontecer é que alguns camaradas vão abrir empresas fantasma e as pessoas vão investir nessas empresas, elas vão entrar em falência e assim quebrando esses investidores. Então, por isso que o ensinamento não deu muito certo. Vamos lá. Questão 17. Tá? O problema central a ser resolvido pelo novo regime era a organização de outros pactos de poder que pudessem substituir o arranjo imperial com grau suficiente de estabilidade. O próprio presidente Campos Salles resumiu claramente seu objetivo. É de lá dos estados que se governa a república por cima das multidões que tumultuam agitas nas ruas a capital da União. A política dos estados é a política nacional. Nessa citação do presidente do Brasil, no período, expressa uma estratégia política no sentido de resposta. A questão é a letra B. Atrair o apoio da oligarquia regionais, que a oligarquia é a oligarquia cafeeira, né? É o que manda no Brasil. Questão número 18. Em fevereiro de 2006, ocorreram o centenário do Convênio Taubaté, firmado entre os principais estados produtores de café daquela época. Assinale a opção que apresenta a principal característica do convênio, destaca a sua historiografia. A questão correta é a letra D, tá? A letra D. A inauguração do fim do mercado livre de café no Brasil. Questão 19. Para garantir os lucros da cafeicultura, surgiram durante a Primeira República vários planos de intervenção governamental no mercado cafeiro. Um desses planos, chamado de Convênio Taubaté, previa, vamos lá, questão correta é a letra B, negociações de um empréstimo ao exterior visando comprar
excedente da produção cafeeira e estocá-la para evitar a queda dos preços, tá? Que assumindo ali o João Paulo. Vamos lá, continuando aí a questão número 20. Durante a chamada República Velha, ocorreu uma hegemonia política dos estados economicamente mais forte e mais populoso, São Paulo e Minas Gerais. Para que esta prática fosse viabilizada, foi determinante, questão é a letra E, a execução a partir do governo Campos Salles da chamada política dos governadores, dificultando a ação das forças de oposição. Vamos lá, tem esse quadrinho cinza aí, tá? Com relação à reação republicana que ocorreu na Primeira República, é correto afirmar que a questão é a letra D. Foi uma grande articulação política dos estados do Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, que lançaram Nilo Peçanha como candidato à presidência da República, em oposição ao candidato Arthur Bernardes, indicado por São Paulo e Minas Gerais. Então, pessoal, aqui a gente fecha aí essa primeira correção aí do primeiro capítulo. Não esquecendo que depois eu passo o segundo e assim por diante, tá? Então, espero que vocês tenham entendido aí a correção e algumas explicaçõezinhas aí desses acontecimentos. E a gente fica por aqui. Pessoal, foi um prazer estar com vocês e até a próxima correção do livro. E um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!